nesse motim, eles apresentaram uma lista, né? Mas duas dessas demandas extrapolam a pauta exclusivamente bolsonarista. Tem um teor um pouco mais amplo, por assim dizer, né? Que é a PEC das prerrogativas, ou como ela ficou conhecida lá atrás, por parte da imprensa chamava ela de PEC da impunidade. Eu vou querer te ouvir sobre isso. Sei, inclusive, que você chegou a participar de debates com o então presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre ela e tudo mais. E o fim do foro privilegiado. Então, essas duas pautas que eles querem discutir, que eles querem colocar aí no debate, me parece que podem ser uma demanda maior, uma demanda corporativista, por assim dizer, da classe parlamentar. Eu quero te ouvir se elas são constitucionais na sua avaliação e se, por um lado, elas poderiam ter um aspecto, caso aprovadas, né, elas poderiam ter uma consequência positiva de reduzir uma politização da Suprema Corte, no sentido de que as decisões ficariam mais concentradas no Congresso do que no Supremo. Como é que você enxerga, então, esses dois pontos das demandas? Flávia, eu acho que antes de fazer um enfrentamento específico das pautas que foram colocadas, é necessário que todos nós tenhamos uma dimensão da forma que essas pautas foram colocadas nesses últimos 30 horas. Quer dizer, o que houve foi um sequestro do Congresso Nacional. Em nenhuma hipótese o Congresso Nacional pode dialogar, pode abrir mão, pode ceder a esse tipo de sequestro. Quer dizer, o que aconteceu foi gravíssimo. Eu acompanho o Congresso, já advoguei para vários presidentes do Senado, do Congresso, deputados, senadores, presidente da República. Eu nunca vi uma pressão desta forma, ou seja, substituir o diálogo, que é a essência do parlamento, pela força bruta. Eles assumiram, tem um grupo ridículo que se acorrentou na mesa do Senado. Eu até brinquei com a Polícia Federal que eles estavam fazendo um trabalho que a Polícia Federal deveria estar fazendo, estava fácil, bastava ir lá e levar. Então, assim, precede essa discussão do que é correto nessas pautas, e nós vamos enfrentá-las, há uma questão óbvia: o Congresso não pode ceder. Hoje, eu sei que um determinado líder do PL disse que nós negociamos para que o Congresso, a Câmara volte a funcionar, nós negociamos a votar a anistia. Se o Congresso fizer isso, se o Hugo Mota fizer isso, certamente não fará, seria uma desmoralização, e aí sim, é um golpe. É o golpe dentro do golpe. Na verdade, o que nós estamos vivendo nesse momento é uma continuidade do golpe, quando você tem um deputado Eduardo Bolsonaro que diz: não, nós estamos julgando com 100%, é 100% para ganhar ou 100% para perder. Ou seja, ou eles dão um golpe ou sabem que serão presos. Então, a premissa que nós temos que partir, do meu ponto de vista, é: não se pode ceder. Eu fiquei sabendo que o Arthur Lira, até ontem mandei uma mensagem para o Arthur à noite, que é muito experiente, não só porque foi presidente da casa, mas também com toda a experiência que tem, a gente conhece. Eu não consegui falar com ele, mas soube que ele entrou na negociação. O Mota é novo, mas já é muito experiente também. Se ceder, acabou a democracia nesse momento. Quer dizer, se você tem um grupo de extrema-direita que usa a força para assumir a mesa da Câmara, do Senado, para poder impor pautas, é a negação da democracia, é a negação do que o Congresso se dispõe a fazer, que é dialogar, é afinar pautas através do diálogo. Então, partindo dessa premissa, vamos discutir o que poderia ser levado. Em primeiro lugar, o foro de prerrogativa. Eu já escrevi muitas vezes, eu sou contrário ao foro de prerrogativa. Eu acho que o foro de prerrogativa não é republicano. A minha proposta, desde há muito tempo, é que só tivessem direito a um foro de prerrogativa os presidentes dos poderes, presidente da República, presidente do Congresso, Senado, Supremo, Procurador-Geral da República e só. Por quê, Flávia? Porque no Estado republicano as pessoas são iguais, ou devem ser iguais. Então, o que seria o ideal? Você vai julgar um ministro de Estado, você vai julgar um senador da República. Esse senador da República, esse ministro de Estado, seriam julgados por um
juiz de primeiro grau federal, mas toda e qualquer cautelar, eu sei que isso vai frustrar muitas pessoas que estão nos ouvindo, mas eu vou chegar a uma conclusão final. Isso é uma posição que eu tenho de longa data. Eu advoguei para mais de 90 governadores, para 4 presidentes da República. O foro prerrogativo para minha profissão foi muito bom. O meu escritório foi muito bom, porque como ele existe, nós temos que cumprir constitucionalmente, e como eu moro em Brasília, e os tribunais superiores estão em Brasília, eu advoguei para mais de 90 governadores. Bem, ocorre que, para mim, ser republicano significaria o juiz, a pessoa qualquer que fosse, julgada num juiz de primeiro grau, sendo que as medidas cautelares, prisão, afastamento de cargo, qualquer que seja a medida cautelar, prisão domiciliar, teria que ser feita por um colegiado de, no mínimo, 5 desembargadores. Essa é a postura que eu defendo há muitos anos. Até digo o seguinte, eu falo para os meus clientes, que foram vários ao longo dessa vida, você vai enfrentar julgamento direto no Supremo. É um risco enorme. Como diz lá em Patos de Minas, cidade de onde venho, se você perder no Supremo, você não pode recorrer para o bispo. Não tem o que fazer. Por exemplo, você veja bem, dia 18 de fevereiro foi apresentada essa denúncia do Dr. Paulo Gonet contra Bolsonaro e a gangue dele. Eu disse, desde 18 de fevereiro, que eu conheço o Supremo Tribunal, conheço como é que se faz o processamento dentro do Supremo Tribunal, eu falei, em setembro esse processo estará sendo julgado. Agora, dia 13, termina o prazo das alegações finais dos réus. Em 10 dias, o ministro Alexandre poderá pedir pauta, poderá julgar, inclusive, em agosto esse caso. Olha só. E aí, Flávia, o julgamento vai se dar em 1, 2 dias. Terminou o julgamento, eles têm direito a um desembargo de declaração e rarissimamente influencia no julgamento. Embargo de declaração é apenas para mexer com alguma obscuridade, alguma omissão e tal. Julgou o desembargo de declaração, o Supremo tem entendido, desde o julgamento que teve do ex-senador Luiz Estevam, do plenário, o Toffler, o relator, que o segundo embargo de declaração, se for protelatório, simplesmente ocorre o trânsito em julgado e vão presos. Então, Bolsonaro e esse grupo mais próximo, generais, ministros e tal, devem estar presos, no máximo, até meados de setembro. Então, isso, na verdade, para quem tem o foro dito privilegiado, para mim não há privilégio nenhum. Acho que essa é uma reflexão que eu trago para as pessoas que estão nos ouvindo. Agora, evidentemente que isso não pode ser feito visando um caso concreto. O que esse grupo que está fazendo? Primeiro, nós temos hoje, por causa da questão do orçamento, já se sabe que existe no mínimo 16 inquéritos envolvendo deputados e senadores. No mínimo. Essa vai crescer muito. Então, esses deputados e senadores que estão sob a relatoria consta do ministro Flávio Dino, que é técnico, mas é um ministro duro na área penal, esses deputados e senadores devem estar sem dormir. Porque o Bolsonaro, claro, está em crise de pânico, é natural, está desesperado, sabe que vai estar na papuda dentro de menos de um mês. Todo esse movimento desesperado da família Bolsonaro, você tem que entender por esse lado. Eu sou advogado criminal. Você imagina o seguinte, ele acorda de manhã, liga para o advogado dele e fala, e aí, o que você acha? Onde é que vai estar daqui a um mês? O advogado dele é sério, vai dizer, olha, você vai estar na papuda. Porque sabe que a condenação desse caso é inexorável. Então, não é correto fazer uma discussão em cima do caso concreto. Quer discutir a questão do foro? Faça uma discussão absolutamente prolongada, ouça especialistas, faça reuniões, audiências públicas. Por exemplo, se me chamarem lá, eu vou defender o fim do foro. Mas se me chamarem nesse momento em que estão colocando a faca na Câmara e na Câmara do Senado, eu vou defender o fim desses caras que estão fazendo isso. Quer dizer, então, a discussão ela tem que se dar de uma forma técnica e nunca em cima do caso concreto. Isso é importantíssimo de deixar. O Congresso Nacional ontem viveu um dos dias piores da história do Congresso. É um grupo que assumiu de forma violenta a presidência da Câmara. Depois, quando o Hugo Mota foi entrar, já era 10h30 da noite, eles não deixaram ele sentar na cadeira dele. Eu acho que eu nunca vi algo parecido no Congresso Nacional. Aí é um golpe, uma tentativa.
Antes da Luísa interceder, a minha pergunta tinha também uma segunda parte, e que eu acho que ela é bastante importante, porque sobre o foro privilegiado, eu sinto que, mal ou bem, a sociedade vai e volta nessa discussão e não é algo tão estrangeiro, por assim dizer. Mas a PEC da impunidade é diferente, ou das prerrogativas, que até fazendo um breve resumo, e me corrija, por favor, se eu cometer algum erro técnico aqui, ela discute a imunidade parlamentar, ela discute até onde a justiça alcança um parlamentar, para além da prisão em flagrante, inclusive, né? Ela é uma proposta que vem de 2021, do próprio Arthur Lira, que tentou pautar e teve uma reação negativa da sociedade na época, e agora... Eu não sei se porque ele foi chamado a intermediar a negociação ontem ou não sei se é coincidência, não tenho essa apuração. O fato é que ela voltou aí à lista de demandas. E eu queria te ouvir um pouco sobre, primeiro, a constitucionalidade dela, a sua opinião sobre isso, né? Então, essa tentativa de blindagem dos parlamentares, até onde que isso é constitucional, e os efeitos disso, caso isso seja aprovado. Se pode pacificar, para usar o termo que os parlamentares gostam de recorrer eventualmente, essa relação com o Supremo. Flávia, nós temos que reconhecer uma coisa que eu digo sempre. O poder judiciário é um poder inerte. Ele só age se provocado. Quer dizer, no momento pré-processual, por exemplo, na área criminal, o Procurador-Geral da República tem poderes imperiais, ele tem mais poder que os 11 ministros do Supremo juntos. Porque os ministros não podem sentar lá no plenário e dizer vamos abrir um processo contra o senador tal. Não pode. É necessário que venha o dono dos livros, o dono da ação penal, o Procurador-Geral da República. Então isso já é importante. O Supremo Tribunal, que é muitas vezes dito, dizem assim, o Supremo está muito ativista, está participando muito da vida nacional, ele só age se provocado. Se provocado, ele tem que agir. Então, é um dever constitucional. Agora, tem uma série de questões, porque assim, o Supremo, o Poder Judiciário, eu sou só advogado, eu advogo no Supremo há mais de 40 anos. O Supremo Tribunal, em regra, é um poder patrimonialista. Poder Judiciário, esquece o Supremo. Poder Judiciário, poder patrimonialista, misógino, racista, extremamente conservador. Eu gosto de dar um exemplo, assim, você pega a foto do Tribunal de Justiça de São Paulo. São 300 e tantos desembargadores, homens brancos e abastados. Não tem mulher, não tem negro. Esse é o Poder Judiciário. Poder Judiciário que, para surpresa nossa, para boa surpresa nossa, manteve a instabilidade democrática. Nós tínhamos um governo fascista do Bolsonaro, um Congresso completamente cooptado. Então, quem salvou, está salvando. Nós ainda estamos sob golpe ainda. É claro que nós estamos ainda sob uma tentativa de golpe. Parou. E salvou o Poder Judiciário. Ei! Você que está comigo aqui no YouTube, já acompanha o Ponto de Partida? O PDP é o meu programa das segundas, quartas e sextas-feiras com análises quentes sobre os principais assuntos que movimentam o noticiário e também respostas aos comentários de vocês. Mas alguns temas, eles precisam de mais tempo, mais calma e mais contexto. Daí surgiu o Ponto de Partida série. É um formato especial com episódios bastante maiores, produção pensada para streaming e recursos visuais super elaborados para mergulhar e contextualizar temas que merecem um cuidado especial. Por isso decidimos fazer episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina. Não é só notícia, é história, sociologia, um trabalho intenso de apuração e muita pesquisa. Gente que assistiu e escreveu dizendo que finalmente conseguiu entender a origem desse conflito, das raízes na Idade do Bronze até a era da inteligência artificial. Outros comentaram que é um conteúdo tão esclarecedor que deveria ser exibido nas escolas. Que bacana. Muita gente dividiu conosco que conseguiu desfazer ideias equivocadas. E isso deixa toda a equipe muito feliz, porque é exatamente esse o propósito. Clarear o que parece complicado demais e o que está por trás dessa guerra que não nasceu agora. Se você ainda não viu os novos episódios, fica aqui o meu convite. Assine o streaming do Meio e entenda com profundidade e clareza um dos conflitos mais complexos e importantes da atualidade.